de simplicidade, não tem como saber absolutamente sobre tudo. A depender de quem conta a história, vilões são tidos como heróis e heróis são odiados como vilões. Para saber a verdade, exige um controle emocional que há muito você já perdera. Cego pela raiva e com o objetivo em mente, você planeja com que esse certo alguém sofra. Como derrotar Monkey D. Luffy em One Piece. Se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Aqui você vai encontrar episódios sobre filmes, séries ou a vida real e como sobreviver em determinadas situações, que vamos muito além do que simplesmente nos é mostrado nas telas ou até mesmo na vida real. E se você gostar do episódio, não esqueça de se inscrever se estiver me ouvindo pelo YouTube e por qualquer plataforma de podcast como Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber as notificações. Bem-vindo à série de Como Derrotar Protagonistas. E antes de começar, é importante saber que a derrota de um protagonista, ela deve ser pensada e executada da maneira que corresponde à realidade daquele personagem e do universo em que ele foi criado. Então, para derrotar o Luffy, é importante ressaltar que tecnicamente ele não é um vilão, mas como eu disse na intro, a depender de quem ouve as histórias, ele é sentido como um vilão na maior parte do mundo. Ou, se preferir, você pode ser o vilão dessa história. De qualquer modo, para derrotá-lo, vai muito além do que apenas uma demonstração de força para com ele mesmo. O Luffy, durante a série toda, ele é um personagem que representa a liberdade. E para derrotar alguém que tecnicamente não está preso a nada, é necessário ir além do que você já está acostumado a ver. A personalidade do Luffy é construída de uma maneira bem específica no anime One Piece, onde basicamente ele é totalmente impulsivo. Ele não pensa nas suas ações, ele só age, mas ele tem consciência de quando dá errado. Não necessariamente, mas ele acaba colocando a culpa em si mesmo, depende da situação. O Luffy também possui uma confiança muito forte nos seus companheiros, sempre julgando que eles vão dar conta independente do que aconteça, e já sabemos que isso é um erro. E ele possui um excesso de confiança na própria força, o que pode acabar sendo um perigo para ele. E agora que você entra, como alguém que deseja quebrar o espírito do futuro rei dos piratas, como você imagina que poderia derrotá-lo? Já adianto que imaginar a possibilidade de escalar um nível de força paralelo ao Luffy para então ter um embate com ele é muito complicado. Julgando pela realidade, você acredita que você teria uma ambição maior que a dele, consequentemente um haki melhor? O Luffy atualmente ele é um exímio usuário dos 3 hakis, sendo do armamento, observação e do rei. Os 3 são diretamente ligados ao espírito do usuário, com a vontade, e por mais que você possa estar focado na derrota do Capitão dos Chapéus de Palha, acaba não sendo uma garantia de que você o vença. E isso também se deve pelo fator de que o Luffy ele é muito inteligente em combate, e ele é um ótimo usuário da sua própria Akuma no Mi. Então, vencer ele de forma justa é difícil, na verdade é quase improvável. Então você tem que ir além. Como derrotar alguém que em 99% das situações sempre está com um sorriso no rosto? E essa forma na verdade é simples, quebrando o espírito do Luffy. No decorrer da história, em One Piece, vemos que essa impulsividade e excesso de confiança estão diretamente ligadas a quem ele é. E os motivos para que ele seja assim são vários. Um exemplo é que durante a sua infância, onde ele criou essa visão de quem ele queria ser, nesse momento da vida, ele sempre foi fraco, sempre dependendo dos outros para que o salvassem. Então ele foi salvo pelo Shanks, foi salvo diversas vezes pelo Ace, pelo Sabo, e sempre colocado no lugar de fraco perante o seu avô Garp. O Luffy então acabou criando uma mentalidade de que ele precisa ser forte, para que ninguém mais precise o proteger, ou melhor ainda, para que ele possa seguir o mesmo caminho daqueles que o salvaram, e que ele tenha as ferramentas necessárias para salvar aqueles que ele deseja. Tudo na vida está ligado a quem você é. Suas motivações, medos, interesses, tudo nasce de dentro. E quando você pensa em um motivo para você ser de tal forma, se você tiver um conhecimento pessoal mínimo e ser sincero consigo mesmo, você consegue chegar a conclusões que te façam entender quem você é. E com o Luffy não é diferente.
E quando ele é jogado contra essa realidade de que talvez ele nem sempre seja forte a ponto de proteger a todos, ele volta à infância, onde ele era fraco e dependia de outras pessoas para que pudessem salvá-lo. Mas se ele cumpre esse papel perante sua tripulação, então quando ele falha, o que resta? Bom, a gente viu isso quando o Luffy perde sua tripulação em Sabaody e vemos de novo quando ele perdeu o Ace, o estado em que ele entrou. Todo esse impacto emocional inutilizou toda a sua capacidade de reação. Sua impulsividade e confiança deram lugar ao medo, arrependimento e desespero. No fim, para derrotar o Luffy e quebrar seu espírito, basta apenas transformar toda a sua convicção em apenas um conto de fadas. O Luffy e alguns dos seus companheiros são totalmente ingênuos, sem a necessidade de um plano grandioso. Você conseguiria evitar aqueles que possuem haki de observação e que possam prever suas intenções, e então ferir de forma letal algum dos companheiros do Luffy. Nami, Chopper, Usopp são os mais inocentes e mais fáceis de serem pegos. E se ainda assim não for o suficiente para você, ao se deparar com o corpo do seu companheiro já sem vida, o Luffy hesitará por alguns segundos, talvez até mais, e nesse momento você também conseguiria feri-lo mortalmente. Um vilão de verdade só pode ser derrotado de forma física. Já um herói pode ser derrotado de forma psicológica. A diferença é que um vilão ele sabe a verdade e faz o necessário. Um herói ele também sabe a verdade, mas faz o que é certo. Tire a sua motivação, então não restará nada. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e estiver me ouvindo pelo YouTube, se inscreva. Se estiver me escutando pelo Spotify, me siga para sempre receber os novos episódios, ou por qualquer outra plataforma de podcast. De toda maneira, eu vou continuar essa série, derrotando protagonistas. Eu tenho que pensar em alguns outros protagonistas, tem bastante de filme, né? Acaba abrindo um leque maior ainda. Bom, até a próxima e um beijão pra vocês.